Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conforme combinado no último episódio, eu fiquei de passar para vocês hoje a fórmula da escala maior. Lembram disso? Então, se liga no mistério, vem comigo. Antes de falarmos na dita fórmula da escala maior, é fundamental que entendamos isso aqui, ó, intervalo. Intervalo, pessoal, ele é composto por tom e semitom. O que vem a ser intervalo? É a distância, tá, percorrida entre duas notas. Por exemplo, do Dó para o Ré, o som tem que percorrer uma distância para chegar até o Ré. Ele sai do Dó, para chegar no Ré ele tem que percorrer uma distância. Então o intervalo é justamente essa distância entre duas notas. Tá? Com o passar do tempo nós vamos aprender que existem vários intervalos e que cada um recebe o seu nome apropriado de acordo com a distância que ele percorre. Mas é fundamental que saibamos que o intervalo a gente vai medi-lo em tom e semitom. Tá? Quantos tons e quantos semitons. Se você entender isso, está tudo resolvido. Então olha só, qual é a relação entre eles? Um tom equivale a 2 semitons. Isso, nesse momento, ficando bem claro na sua cabeça que um tom equivale a 2 semitons, você já está com metade do caminho para entender as escalas resolvido. Dito isso, é muito importante que vocês prestem atenção para entender isso daqui agora, tá? A primeira coisa que eu vou fazer para facilitar o entendimento de vocês, é numerar os graus de uma escala. O que é uma escala, pessoal? Uma escala é uma sequência de 8 notas sucessivas, onde a gente começa em determinada nota e segue até essa mesma nota, uma oitava acima, quando se trata de uma escala ascendente, e uma oitava abaixo, quando se trata de uma escala descendente. Nós já vimos isso. Então, o que acontece? Para ficar bem mais fácil o entendimento, eu vou pegar esses graus da escala que a gente chama, tá? E vou enumerá-los. Olha só. Se uma escala de Dó, a primeira nota é quem? Dó. Então eu vou colocar aqui, ó. O Dó vai ser o primeiro grau. Ré, segundo grau. Mi, terceiro grau. O Fá, quarto grau. Sol, quinto grau. Lá, sexto grau, Si, sétimo e o Dó, oitavo grau, certo? Até aí tá tranquilo. Se eu aprendi que tom e semitom é a distância, né, que nós temos entre as notas, eu agora só preciso entender qual é a distância entre cada grau desse aqui da escala. Do Dó para o Ré, a gente tem a distância de um tom. Tá? Do Ré para o Mi, a gente tem a distância de um tom. Do Mi para o Fá, a distância é um semitom. Do Fá para o Sol, é um tom. Do Sol para o Lá, também é um tom. Do Lá para o Si, também é um tom. E do Si para o Dó, é um semitom. Ou seja, do primeiro para o segundo grau, eu tenho um tom de distância. Do segundo para o terceiro grau, eu tenho um tom de distância. Do terceiro para o quarto, eu tenho um semitom de distância. Do quarto para o quinto, eu tenho um tom. Do quinto para o sexto, eu tenho um tom. Do sexto para o sétimo, eu tenho um tom. Do sétimo para o oitavo, eu tenho um semitom. Então, neste momento, é fundamental que vocês gravem, tá? Isso, agora por enquanto vai ser decorado isso. Mais pra frente, nós vamos entender o porquê disso daqui, certo? Agora, o ideal é que você grave e entenda isso daqui para podermos aplicarmos as outras escalas, tá bom? Por enquanto, apenas decore, que do primeiro para o segundo e, melhor, sempre do terceiro para o quarto e do sétimo para o oitavo grau, eu vou ter a distância de um semitom, quando se trata de uma escala maior natural, tá? Então, assim, do terceiro para o quarto vai ser um semitom e do sétimo para o oitavo um semitom. Os outros intervalos todos serão de um tom. Ou seja, então vai ser
tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Certo? Ficou claro isso? Isso ficando claro, a gente consegue aplicar a qualquer escala. Vocês vão ver que funciona dessa maneira. Nós vamos ver isso mais pra frente, tá certo? Então assim, pessoal, se tratando de escala maior, esta é a fórmula de toda e qualquer escala maior natural, tá? Esse é um assunto muito extenso, a gente já vai falar muito disso ainda, tá? Isso é só o comecinho, é só um aperitivozinho para vocês começarem a entender e desvendar todo esse mistério aqui. Mas entendam isso daqui, que como eu falei, a gente vai, no decorrer das aulas, aplicar isso a outras notas e a outras escalas, e vocês vão entender que de fato isso daqui não muda, beleza? Até a próxima!